Olá, estarei resolvendo uma questão do livro Fundamentos da Teoria Eletromagnética, de John Hicks, Frederick Milford e Robert Christian. O exercício em questão está no capítulo 2, ele é o exercício 5. Nesse exercício a gente vai dividir ele em duas partes. A primeira parte a gente vai resolver a questão A, a segunda parte a gente vai resolver a questão B. A questão A nos diz o seguinte: um disco circular de raio R tem uma densidade superficial uniforme de carga sigma. Determine o campo elétrico em um ponto sobre o eixo do disco a uma distância z do plano do disco. Então vamos para nossa resolução. Então vamos começar. Aqui nós temos um disco de raio R. Um disco de raio R. Raio Rzão. Ele está distribuído cargas uniformes, então a densidade superficial de carga dele, sigma, é uniforme. E para a gente resolver esse exercício, a gente tem que começar o seguinte, analisando um pequeno elemento de área desse disco, esse nosso elemento aqui. Vamos tentar escrever ele aqui. Vou fazer assim, aqui, e vamos fazer mais um aqui. Aqui. Aqui nós temos um pequeno elemento de área, certo? Esse elemento de área. Essa distância aqui até o elemento de área chamamos de R. Vamos chamar de R. E essa pequena distância aqui vamos chamar de dr, que é uma pequena variação ali, uma variação infinitesimal. Essa partezinha aqui vamos chamar de x. E aqui nós variamos um ângulo infinitesimal chamado d θ, certo? Para a gente calcular a área, que vamos chamar aqui de essa superfície, né? Essa área de ds. Para a gente calcular essa área, basta a gente fazer o produto de x por dr, certo? Só que a gente precisa também encontrar esse pequeno arco aqui x. Esse arco x aqui. Esse arco x, ele pode ser escrito da seguinte forma: dθ igual a x sobre r. Isolando o x, nós temos que x é igual ao nosso r dθ, certo? Agora basta a gente substituir aqui, certo? Então vamos lá, nosso elemento de área, ds, é igual a r dθ. R dθ, né? dr. Então esse é o nosso elemento de área. Beleza. Agora já temos o elemento de área. Nessa região aqui, que é a região do elemento de área, nós temos uma distribuição uniforme de carga. Então ali, a densidade de carga, vamos escrever aqui de vermelho, densidade sigma de carga, aquela região, é igual a carga aqui sobre nosso elemento de área, né? Que ele está distribuído sobre a área, então a densidade de área. E essa densidade, essa pequena região aqui, ela gera um campo elétrico nesse ponto aqui, que tem essa direção. Então, né, nessa região aqui, está gerando um campo elétrico nesse ponto aqui, nessa direção, certo? E como que é esse campo elétrico? Esse campo elétrico é dado pela seguinte forma. Vamos fazer mais para cá. Mais para cá, assim. Escrever de azul.
para a gente não se perder. Campo elétrico, o módulo daquele campo elétrico é dado por 4πε0, 1 sobre 4πε0, a nossa variação da carga sobre o nosso raio ao quadrado. Só que não é esse raio aqui, né? É essa distância aqui, certo? Então, está uma distância, vou chamar isso aqui de t. Então, aqui é o nosso t ao quadrado, certo? Só que agora dá para a gente substituir nessa expressão aqui o nosso dq. Então, vamos voltar aqui e vamos ver o que a gente consegue extrair daqui. Aqui a gente pode isolar o dq, né? dq é igual ao sigma ds, certo? Então a gente pode substituir ali. Então, o nosso dE, que é o campo elétrico naquela região, causado pelaquela pequena região infinitesimal, vezes sigma ds sobre t ao quadrado, certo? Esse nosso ds, nós encontramos ele aqui, então vamos substituir ele também. Então vamos fazer aqui. dE é igual a 4πε0 sobre, vou trazer o sigma para cá, então sigma, o nosso ds é r dθ dr sobre t ao quadrado, certo? Agora vamos observar esse t aqui, que é essa distância aqui. Esse t aqui, que é essa distância aqui. Aqui a gente pode observar que tem um triângulo retângulo, né? Vamos desenhar ele aqui de amarelo. Aqui, ó, um triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Com o t. Essa distância aqui vamos chamar de z. E essa parte de baixo aqui é o nosso R aqui que a gente mediu, ó. Então esse aqui é o nosso R. Então, para a gente saber o tamanho de t pela regra de Pitágoras, nós temos que t ao quadrado é igual a r ao quadrado mais z ao quadrado. Então basta que a gente substitua essa expressão aqui. Então vamos fazer isso. Então, nosso elemento de campo elétrico é igual a sigma 4πε0 vezes, como que é mesmo? R quadrado, Z quadrado, mais Z quadrado, tudo isso dividido por, em cima, né? Por R dθ dr. Agora vamos observar a simetria do sistema. Vamos dar uma olhada aqui. Se a gente pegasse um elemento de superfície diametral oposto, digamos assim, oposto aqui, nessa outra região aqui, ele também geraria um campo elétrico nessa direção, certo? Então, sua componente nessa direção aqui se anularia com a componente desse outro campo elétrico aqui. Então, o que resulta para a gente é o campo elétrico totalmente na direção Z, certo? E aqui forma um ângulo alfa, vamos chamar de alfa esse ângulo. Deixa eu só colocar aqui um alfa, isso. Então ali tem um ângulo alfa. O
que a gente quer saber agora? A componente desse DE, que a gente estava escrevendo lá embaixo, na direção Z. Como que a gente faz isso? Então, nossa componente, vamos chamar assim de... Vamos agora escrever de verde aqui, que é uma coisa nova. Então, o nosso DE na direção Z pode ser escrito da seguinte forma. O nosso DE vezes o cosseno de alfa. O DE a gente tem aqui, né? E o cosseno de alfa, a gente pode observar o seguinte. Vamos voltar aqui. Aqui, nós também temos o ângulo alfa. Então, o cosseno de alfa, ele é dado pela seguinte regra, né? Cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, né? Cateto adjacente, que é o nosso Z, sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui, nesse caso, é o nosso T. Certo? E o nosso T, ele é isso aqui. Só que aqui nós temos um T ao quadrado. Então, o nosso T vai ser T igual a, vamos escrever da seguinte forma. R mais Z ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Certo? Então, o nosso cosseno de alfa é igual a Z sobre R quadrado mais Z quadrado elevado a 1 sobre 2. Então, vamos utilizar isso aqui. Então, substituindo tudo aqui, nós temos que o nosso DE é na direção Z, né? No eixo Z, é igual a tudo que está aqui, vezes o cosseno de alfa. Então, vamos escrever 4 pi ε0 sigma vezes R d θ dr sobre R quadrado mais Z quadrado, certo? Vezes o cosseno. Cosseno é Z sobre R quadrado mais Z quadrado sobre 1 sobre 2. Vai dar 1 meio, certo? Agora vamos rearranjar isso daqui. Então vamos colocar tudo certo aqui. Então fica aqui 4 pi ε0. Vamos colocar tudo que é constante para cá. Então o nosso Z é constante, então sigma Z vezes R d θ dr. Embaixo são dois iguais. Então vamos somar isso aqui, vai dar R quadrado, multiplicar, né? R quadrado mais Z quadrado elevado a 1 meio mais 1 fica 3 meios. 3 meios, certo? Agora o que a gente tem que fazer? Agora isso daqui é o campo elétrico para apenas um elemento infinitesimal, né? Uma pequena superfície. Para a gente ter do disco inteiro, basta a gente integrar isso daqui. Como que a gente vai fazer essa integração? Então, nosso campo elétrico na direção Z é igual. Vamos tirar tudo que é constante, né? Isso aqui é constante, já fica para fora. Então, vamos tirar para fora. 4π ε0 sobre sigma Z vezes. Agora, a integral. São duas integrais. Uma integral em θ e uma integral em R. Então, a integral em R que vai de... Uma integral em θ que vai de 0
a 2π. Por que 2π? Porque 2π é uma volta completa, certo? Então aqui nós tínhamos nosso dθ, então a gente tem que fazer uma volta completa. Então já vamos deixar aqui, ó, dθ, porque não tem nenhum outro elemento aqui que dependa de θ, vezes a integral de 0 a r, que é o tamanho do raio, né? O tamanho do disco, o raio do disco, de r, vamos escrever a parte de baixo primeiro, é r quadrado mais z quadrado elevado a 3 sobre 2 r em cima de r. Para a gente resolver essa integral, basta a gente fazer o seguinte. Essa primeira integral aqui é fácil. Essa primeira integral aqui, resolvendo ela já de cara aqui a gente consegue ver que é 2π, certo? Então já vamos resolver ela aqui, escrever aqui. Então, 2π sobre 4π. Então, vamos só escrever aqui. 4π epsilon 0 sobre sigma z vezes 2π vezes nossa outra integral aqui que vai de 0 até r. Daí tem o r quadrado mais z quadrado elevado a 3 sobre 2. Isso aqui sobre r dr. Certo? Então aqui a gente pode cortar π com o π, o 4 com o 2, esse 4 aqui vai virar 2, né? E a gente vai resolver essa aqui. Essa aqui, para a gente resolver, vamos fazer uma substituição. Vamos chamar aqui de u igual a r quadrado mais z quadrado. E então nosso du vai ser igual a 2r dr, certo? Deixa eu só aumentar mais uma folha aqui para a gente conseguir trabalhar. Então nosso... Isso aqui implica que a gente vai utilizar du sobre 2 igual a r dr, certo? Então agora onde que tiver r quadrado mais z quadrado, a gente substitui por u e a gente troca o r dr por du sobre 2. Então vamos omitir os limites de integração por enquanto. Então vamos fazer assim. Então aqui é u elevado a 3 sobre 2 d u sobre 2, certo? Então a gente faz o seguinte, passa o 2 para fora da integral, faz o expoente negativo, né, para ele ficar em cima, para facilitar para a gente, du, e isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó, 1 meio de u menos 3 sobre 2 mais 1, dividido por menos 3 sobre 2 mais 1. Isso aqui é igual a 1 meio de u menos meio, né, sobre menos meio. Isso aqui é igual a u elevado menos u elevado a menos meio, que é igual a menos 1 sobre raiz de u. Agora basta a gente substituir o u, né, que a gente sabe o valor, que a gente definiu o u como isso. Então aquela integral lá vai ser o seguinte. Aquela integral vai ser o seguinte, vai ter esse valor aqui, ó. Substitui o u por r quadrado mais z quadrado, certo?
Tem um sinal de menos aqui e tem um para cima. E agora a gente coloca o limite de integração, que é de 0 até R. Então, isso aqui nos fornece a seguinte aqui. Para R, então nós temos isso aqui, que só troca o Rzinho por Rzão. Então, Rzão ao quadrado mais Z ao quadrado. Isso aqui igual. É que a gente tem menos com mais, menos com menos, então vai dar mais. Então, quando o Rzinho é 0, então vai sobrar só o Z. Então vai ficar Z quadrado na raiz quadrada, né? Então Z sozinho na raiz quadrada, tira o Z da raiz, fica Z sobre o... Então aqui é a resolução dessa integral, certo? Então vamos substituir ela agora, fazendo a substituição total ali, né? Substituindo tudo e reorganizando os termos, nós temos que o campo elétrico no eixo Z é 2 sigma ε0 sobre sigma z vezes a nossa integral, nosso resultado da integral. Então, vou só rearranjar aqui. Vamos passar 1 sobre z na frente, que é positivo. Vamos colocar o resto, que é negativo. Vai ficar r quadrado mais z quadrado. Isso tudo foi embaixo do 1. Aqui a gente pode jogar esse z para dentro. E aqui a gente jogando esse z para dentro, a gente consegue simplificar. Aqui dá 1 e aqui fica um z em cima. Então, por fim, para finalizar, nosso campo elétrico gerado por essa carga é o seguinte: 2 ε0 sobre sigma vezes 1, né? Simplificando, passando o z para dentro, multiplicando, menos nossa raiz embaixo aqui de r quadrado, z quadrado, que é a posição do ponto. Tudo isso estava sobre o z. Esse é o nosso resultado do campo elétrico naquele ponto. Agora, fique com o próximo vídeo para parte B do problema.